Se Deus não existisse, qual seria a razão para a existência humana? Se Deus não existisse, falando sobre religião, haveria algo para o homem buscar ou querer se religar? Se Deus não existisse, como viver sem precisar dele? Como seria uma vida sem Deus? Essas e outras perguntas nós vamos estar respondendo a partir de agora. O programa Teologia em Debate está começando. Estamos de volta, meus queridos irmãos, com o programa Teologia em Debate. Nós vamos estar discutindo, ou continuando, nossa discussão sobre o tema Se Deus não existisse. Para continuar com o nosso debate, nós estamos aqui com o pastor Luiz Fernando, da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Nós estamos aqui com o pastor Alan Taques, da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. E estamos aqui com o reverendo Luciano Rocha, da Igreja Presbiteriana Vila Operária, em Maringá, no Paraná. E são os nossos convidados no dia de hoje para nós discutirmos o assunto Se Deus não existisse. Para começar, meus queridos irmãos, gostaria de dar uma pequena introdução, sempre introduzindo a ideia do ser essencial, do ser necessário de Tomás de Aquino, porque, como nós fizemos no outro vídeo, Tomás de Aquino ele vai afirmar que a existência ela é dependente de um referencial. Se não existisse um referencial, a criação não teria uma explicação lógica. Então, nós temos aqui uma base com o princípio filosófico de Tomás de Aquino, e, ao mesmo tempo, nós temos argumentos dos dias de hoje, que são argumentos ateístas, argumentos também agnósticos, de pessoas que dizem que o mundo não precisa de Deus. Aliás, existe um movimento ateísta nos Estados Unidos, muito forte, que defende que o mundo seria bem melhor se Deus não existisse. Então, para começarmos nosso debate, ou nossa conversa, gostaria de perguntar ao pastor Luiz Fernando, fazendo a pergunta: pastor Luiz Fernando, vamos imaginar que Deus não existe. Tá certo, Deus não existe. Então, se Deus não existe, pensando no homem como ser existencial, qual seria a razão da existência do homem, então? Qual seria o motivo do homem ser colocado no mundo? Qual seria o seu propósito? Imagina o mundo sem Deus. Qual seria o propósito do homem? A gente pode perceber que o homem seria produto do acaso, não é? Seria um aborto da natureza. Ele estaria vivendo porque é uma somatória de fatores aleatórios que geraram vida. Então, a vida não teria sentido fundamental para o ser humano. Daí a gente percebeu o seguinte: se o ser humano vai terminar com a morte, a pergunta é o seguinte: se deixamos de existir na morte, qual o sentido fundamental da vida? Não é? Uhum. Realmente faz diferença se nós existimos um dia, se lá na ponta tudo vai acabar? Daí vem esses questionamentos, né? Toda influência que alguém pode exercer na vida, ela seria relativa ao seu momento de tempo. Então, seria uma coisa sem sentido existir, não é? Porque tudo vai acabar um dia. É verdade. Então, o homem seria produto do acaso. Aí nós temos uma outra implicação. Se o homem é produto do acaso e de evolução, importa que nós louvemos o egoísmo, porque o egoísmo me faz sobreviver ao longo do tempo. Então, atitudes altruístas não seriam razoáveis, porque eu estaria me privando em relação ao outro. Mas como se Deus não existisse, esses valores morais não teriam razão de ser, né? Pastor Luciano Rocha, se Deus não existisse, pensando
mais uma vez, de qual seria a finalidade da existência humana, eu me lembrei da primeira pergunta do Catecismo Maior, perguntando qual a razão da existência, por que Deus nos criou, né? E a resposta é que Deus nos criou para adorá-lo e gozá-lo para sempre. Há aí uma finalidade com Deus. Ao mesmo tempo, Jean Paul Sartre vai defender o niilismo e dizer que a essência, vai dizer que a existência precede a essência e que nós mesmos fazemos nossa própria existência. Como defender a existência de Deus e o propósito na vida humana num mundo sem Deus? Como conjugar isso? Eu acho que o niilismo de Sartre e de alguns outros filósofos existencialistas, por exemplo, como Albert Camus, que durante a vida dele, de alguma forma, ele buscou também conhecer a Deus. É uma incongruência. Mas ele também tinha um vazio no coração. O grande problema é que essa filosofia que eu acho que está em moda de novo, do existencialismo, do niilismo, né? Niilismo significa nada. Se Deus não existe, não há nada, há um vazio, há um buraco. E os existencialistas, a base do existencialismo de Jean Paul Sartre e de Albert Camus, era aquilo que ele chamava de angústia, de desespero. Era a filosofia do desespero. Desespero por quê? Porque se a vida humana se resume apenas naquilo que existe, como diz Eclesiastes, debaixo do sol, a vida se torna uma grande angústia. Inclusive, a angústia era um dos temas centrais de vários livros, principalmente de Albert Camus, né? A Peste, por exemplo, e outros livros dele. Ele fala sobre essa angústia do homem, o homem existencialista, né? De viver apenas o que a vida lhe oferece aqui e não ter absolutamente mais nada, um grande vazio depois. Então, você pode ver que todos os filósofos existencialistas, desde Sartre, né, até Camus, eles viveram uma vida profundamente angustiosa, em busca de algo, mesmo que eles não soubessem o que era, mostrando, mais uma vez, que esse tipo de filosofia é extremamente perigosa, porque leva o homem ao desespero, leva o homem a soltar as amarras e leva a sociedade, na minha opinião, ao caos. Como a gente já viu, por exemplo, em países ateus que implantaram o ateísmo, você vê que deu no que deu, né? Num caos social muito grande. Então, o homem sem Deus e sem propósito maior, ele se afunda num caos pessoal e num caos social. Isso é extremamente perigoso. Ok. Cícero, pegar um gancho na fala do reverendo Luciano, o ser humano vivendo sem Deus existir, ele vive numa incoerência total. Por quê? Porque, como disse o reverendo Luciano, ele busca valores transcendentais para dar significado para a vida, mas ele não crê que Deus existe. Então, ele dá um salto de fé para poder abarcar esses valores, não é? E lá no fundo ele não crê que isso existe. É como se ele estivesse enganando a si mesmo, não é? Contando uma mentira para si mesmo, para que ele achasse algum propósito na vida. Então, quando nós temos essa busca por assim, uma vida sem Deus, nós caímos nessa questão do nada, não é? E no final das contas, a gente pergunta: de que valeu tanto esforço se vai terminar em nada? E nós estamos revivendo, né, ou repaginando essas filosofias existencialistas no século XXI. Exato. Olha para você ver, quanto mais leis duras se criam, mais se quebram essas leis, porque não tem mais nada o que fazer. Por que respeitar uma lei se lá na ponta eu não tenho um juiz maior? E estamos vivendo um caos social generalizado no mundo inteiro, não é? E essa angústia que falou o reverendo Luciano é uma grande realidade e terrível realidade. A vida tornou-se uma angústia. No pensamento de Sartre, ela virou uma vida, uma náusea, e para Albert Camus virou um absurdo. Então, a vida perde totalmente todo o significado. Ok.
Pastor Luciano Rocha, Pois não. nós tivemos um cientista há pouco tempo, declaradíssimo ateu, Steve Hawking, o cara Sim. que sentou na cadeira de Isaac Newton, né? O homem que se declarava totalmente desligado de religião. Ele disse uma vez que o homem, quando pensa em Deus, quando ele afirma a existência de Deus, na verdade é porque ele tem medo do porvir. Isso é resultado do medo do que virá. E hoje nós temos notícia que ele faleceu, né? E ele morreu, acredito eu, sem crer em Deus. E ele morreu dizendo que o homem crê em Deus porque ele tem medo do porvir. Vamos imaginar que o nosso querido cientista Steve Hawking esteja agora, né, nas catacumbas do inferno, lamentando muito sobre ele ter vivido sem Deus. Mas se ele tiver certo, nós então podemos dizer que o homem não é imortal. Se não existe Deus, não existe razão de mortalidade. É isso? Qual seria a explicação para isso? Não, não tem explicação. O Stephen Hawking, ele introduz um argumento metafísico para explicar uma coisa física. É aí que eu acho que é uma grande confusão e que você mesmo disse, Cícero. Os seres humanos, eles querem retirar Deus da história, mas o pensamento humano é um pensamento metafísico. É um pensamento que nos remete a Deus. E o Stephen Hawking, frequentemente, ele fez isso. Mesmo dentro do escopo científico, o pensamento dele era um pensamento que extrapolava a ciência. E como é que a gente pode extrapolar a ciência e ir para uma metafísica, ou seja, aquilo que está além do real e da física, sem a gente pensar em Deus? Então, esse tipo de pensamento se torna um pensamento incoerente. Por quê? Porque se a vida termina com a morte, entende? Se não há nada, absolutamente nada depois, para que ter medo? Para que criar alguma coisa por causa do medo? Medo de quê? Vai acabar tudo. Não vai ter nada depois. Então, veja, há uma falácia. Isso se chama falácia. Há uma falácia no pensamento. Uma coisa irreal que quer tornar como verdadeiro, mas você vê que só esse tipo de pensamento já nos remete para alguma coisa que precisa existir depois que tudo isso acabar. Porque senão nada disso aqui tem sentido. Até para o próprio Stephen Hawking, que agora, né, deve estar colhendo os frutos daquilo que ele tanto disse que estava vivo. Agora é interessante. Luciano, como que o ser humano cria uma imagem de uma divindade que, no final, também colocou como destino daqueles que não creem o inferno? Está vendo? É uma incoerência. Como é que eu vou criar uma divindade que no final castiga com a perdição eterna? Se eu tenho medo de ir para lá, não tem jeito, não tem lógica. Outra coisa, não basta o ser humano ter a imortalidade ao seu lado, porque sem Deus ele seria um ser imortal sem sentido, não é? Sem sentido. O Dr. William Craig, ele conta uma historinha de um astronauta que estava num planeta sozinho, não tinha como sair dali, ele tinha 2 frascos, um para a morte e outro para a vida eterna. E ele, quando percebeu que não tinha significado ali viver, ele toma o frasco para morrer. Só que ele esquece e toma o frasco da vida eterna. Então, ele passaria a ter uma vida eterna num planeta isolado, sem contato com ninguém, sem significado nenhum de vida. Da mesma forma, H.G. Wells, quando escreveu o livro dele, A Máquina do Tempo, né? O seu homem que viaja no tempo vai para o futuro e não encontra nada. Aí ele volta no tempo para reconhecer que a vida é nada, não tem nada para poder viver. Sem Deus, nós não temos imortalidade, não temos esperança. E aqui há uma coisa importante: o homem não consegue viver sem esperança.
Não é? Perfeito, perfeito. A questão, Cícero, só para terminar, a questão, eu penso que a questão de tudo isso é o propósito, entende? Propósito. A vida, para ser enriquecida e ser uma vida que vale a pena você viver nesse mundo, seja ela longa, seja ela curta, seja ela eterna, ou seja não eterna, essa vida tem um propósito. É isso que faz da vida ter tanto valor. Ela tem um propósito. Você sabe que você vive com um propósito. E esse propósito é o motor que vai fazer de você uma pessoa que se enriquece com a própria vida e enriquece as pessoas. Quando a gente não tem propósito na vida, o pastor Luiz Fernando falou muito bem, a vida eterna se torna um fardo, porque uma vida sem significado e sem propósito é uma vida que não vale a pena ser vivida. E esse propósito e significado se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Sem esse significado, seja a vida curta, seja a vida longa, ou seja a vida eterna, ela não tem propósito e significado algum. Fantástico. Meus queridos, o Teologia em Debate vai dar um tempo e daqui a pouco nós voltamos com mais Se Deus não existisse, é o nosso tema. Vamos discutir mais um pouco daqui a pouco. Até lá, se Deus quiser. Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Estamos de volta, meus irmãos, meus queridos, com o nosso programa Teologia em Debate, nossa segunda parte. E nós vamos continuar falando sobre o nosso tema E se Deus não existisse? Agora nós vamos continuar fazendo perguntas aos nossos participantes. Eu gostaria de fazer a pergunta agora ao nosso participante, pastor Luciano Rocha. Pastor Luciano, se Deus não existisse, como viver sem precisar dele? Será que a vida seria melhor sem Deus? Olha, bom, meus irmãos, eu quero dizer que muitos vivem como se Deus não existisse. A realidade é que hoje o homem, ele prescinde da presença de Deus. A gente vê que várias pessoas vivem como se elas fossem o fim em si mesmas. E isso é uma realidade, né? A consciência da presença de Deus e a consciência de que Ele é o Senhor de todas as coisas, isso não permeia, não é, a consciência humana de modo geral. Então, de certa forma, o ser humano hoje, né, moderno, ele vive como se ele fosse uma pessoa completamente autossuficiente e independente. Agora, a grande pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: que qualidade de vida é essa? Como o ser humano pode viver sem ter a consciência de algo maior do que ele,
que lhe dê paz, que lhe dê segurança e, acima de tudo, propósito em nossa vida. Só para finalizar, nós podemos exemplificar isso aí, pastor Cícero, no alto índice de suicídio que a nossa sociedade, né, está aí se mostrando nos nossos dias. São pessoas desprovidas de sentido, de significado, pessoas que não conseguem enfrentar as agruras, as adversidades, pessoas que por qualquer coisa se desesperam, pensam em tirar sua própria vida. Por quê? Porque se o homem é o fim último da sua existência, e quando a sua existência vai mal, o que mais lhe resta? Então, o ser humano, quando vive sem Deus, ele vive, mas eu chego a dizer que ele sobrevive, porque a verdadeira vida somente nós a temos em Cristo Jesus. Pastor Luiz Fernando, se Deus não existisse, se Deus não existe, como viver sem Deus? E agora pensando até numa doutrina da Igreja Presbiteriana, doutrina reformada, os 5 pontos do calvinismo, a providência de Deus está ligada à segurança dos santos, que mostra que todas as coisas no nosso contexto, elas estão asseguradas por Deus, governadas por Deus. Se não existe esse efeito contingente de Deus, ou seja, se Deus não existe, se ele não é referencial, nós vamos contar com o quê para a nossa vida? Com a sorte? Com o azar? Pois é, aí está a questão, né? Pegando a fala do Veneziano e pastor Alain, o homem não é completo em si mesmo, né? Ele não é um ser inteiro. Tanto é que ele busca um pouco de complementação no sexo oposto, quando vai buscar uma mulher para casar, ele quer um pouco de complementação. Então, essa inteireza que tem passado como um princípio de vida, ela é uma falácia. O homem não vai chegar a lugar nenhum achando que sozinho ele consegue alguma coisa, né? A tentativa de negar que Deus existe ou a sua existência está ligado à filosofia ateísta. E os filósofos ateus, eles dizem o seguinte: Deus não pode existir porque aí nós vamos dar vazão toda a nossa lascívia e pecaminosidade. Ou seja, eles querem quebrar todo tipo de parâmetro ou de regra que possa conter o ser humano, para que eles possam dar vazão totalmente à sua própria natureza. Isso leva ao quê? Que ninguém consegue viver uma vida inteira, completa, precisa, sem valores, não é? Como disse Francis Schaeffer, nós falamos no bloco passado, ele colocou o mundo em 2 níveis, né? O nível de cima, onde Deus existe, lá tem valores morais, tem valores que a pessoa pode buscar. E o de baixo fica tentando alcançar esses valores, dando saltos de fé, porque nós precisamos desses valores para viver. Sem Deus, nós não teríamos esses valores, não é? E sem Deus também, nós não teríamos a mínima esperança do amanhã, não é? Já se fala, por exemplo, numa nova pandemia que está para chegar aí. Ou seja, é uma atrás da outra e o ser humano não tem estrutura para aguentar isso por muito tempo. Então, a gente pode perceber que se Deus não existe, o meu fim é o túmulo. E se o meu fim é o túmulo, eu só tenho o agora. E se eu só tenho o agora, então eu tenho que fazer todo o possível para viver no máximo as minhas experiências. Por isso que nos dias de hoje nós temos uma busca exacerbada por adrenalina, não é? Você pega, por exemplo, nossos jovens amarram uma corda elástica no pé, sobe numa ponte de 50 metros e pula lá embaixo. Olha que loucura. No meu tempo de adolescente, a gente estava jogando bolinha de gude e coisa parecida. Hoje os caras arriscam a vida para ter uma emoção muito forte. Daí, nós podemos perceber que sem Deus, nós não temos segurança para nada, né? É vazio mesmo. Ok. Pastor Luciano, se Deus não existisse, qual seria nosso referencial? Aí, eu gosto de pensar no teísmo aberto, principalmente relacionado à ideia do sofrimento.
Porque o teísmo aberto vai desligar Deus dos problemas humanos, né? Sim. Vai dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Seria possível nós pensarmos assim? Não, Deus não existe, mas vamos dizer que Deus não existe em relação ao sofrimento. Ou relacionado a alguma coisa que nós não queremos envolvê-lo na nossa vida. O que você acha? Seria possível viver assim? Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a doutrina, ou a falsa doutrina do teísmo aberto. Porque o teísmo aberto, viu, pastor Cícero e meu caro espectador aí, não é nada mais do que um deísmo repaginado lá de trás. Aliás, né, não tem nada novo debaixo do sol, nada novo. Tem, não. O teísmo aberto é uma repaginagem do deísmo que diz o seguinte: olha, Deus é o Criador, ele existe, ele criou todas as coisas, dotou o mundo com leis fixas, perfeitas, mas agora ele se eximiu de agir de forma soberana e providencial no mundo, e entregou o mundo ao seu bel prazer, né? Inclusive, a ideia do deísmo lá, o deísmo clássico, né, do século XVIII, século XIX, era a ideia do relojoeiro cósmico. Os irmãos lembram, né? Ele criou um mecanismo, deu corda no mecanismo, e agora o mecanismo funciona por causa das suas leis naturais. E aí o teísmo aberto repaginou isso aí, dizendo o seguinte: olha, Deus, quando vê o sofrimento, ele sofre também, ele chora também, mas ele não pode fazer nada, porque, afinal de contas, é por causa do pecado e foi uma escolha do homem. Então, esse tipo de pensamento, para mim, tem dois problemas seríssimos. Primeiro, se Deus chora com sofrimento e ele não quer o sofrimento, e ele se sente tolhido de fazer qualquer coisa, primeiro, ele não é Deus. Ele não pode todas as coisas, porque um Deus que quer e não faz é um Deus impotente. Segundo, se Deus olha para o sofrimento e chora também, e se sente assim, né, cheio de emoções, mas de certa forma não pode mais se envolver com isso, nós também, em contrapartida, estamos perdidos. Por quê? Porque se nós somos entregues à nossa própria sorte, nós não temos de forma nenhuma algo acima de nós que nos dê alívio, refúgio, refrigério, e que pode mudar a nossa sorte e mudar a nossa história, como a gente vê, por exemplo, no livro de Jó. Então, nós temos que tomar muito cuidado, pastor, com essa questão do teísmo aberto, que diz o seguinte: olha, o sofrimento é fruto do pecado, mas Deus não está envolvido nisso. Ora, irmãos, a Bíblia fala lá em Jeremias e nos profetas: eu crio o bem e eu faço o mal. Em outras palavras, tanto o bem quanto o mal está no escopo da soberania e da providência de Deus para cumprir o seu propósito eterno, na minha vida, na sua vida e na vida de toda a sua criação. Portanto, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, são provenientes do mesmo Deus e que servem a um propósito eterno que muitas vezes eu não sei e você também não. Mas eximir Deus das coisas ruins e tributar a Deus só as coisas boas, você aí, querido, não cria um Deus à imagem da palavra dele e dele mesmo, mas você cria um Deus à sua própria imagem. E isso é uma distorção da verdadeira natureza do nosso Deus. Perfeito, muito bom. Agora, vamos inverter a situação, pastor Alain? Eu sempre gosto de jogar fogo no pastor Alain. Fica quietinho aí, né, pastor Alain? Mas vamos tirar o teísmo aberto e vamos para o Deus da teologia liberal, que é o Deus histórico. Já que nós não precisamos viver, já que nós não precisamos de Deus, nós podemos existir sem Deus, seria possível a humanidade sobreviver com esse Jesus histórico e com esse Deus tão distante, tão impossível de se alcançar, como os liberais defendem? Oscar Kuhlmann, Rudolf Bultmann, e por aí vai. Você vê que todas as teologias, né, querem dar uma explicação de alguma coisa.
Umas vão para um lado, outras vão para o outro, né? Tentando aí decifrar alguma coisa, querendo explicar alguma coisa. Mas eu pergunto, qual dessas teologias nos ajuda mesmo, né? Qual dessas teologias nos dá realmente, como o Luciano falou, nos dá refúgio, né? Nos dá a presença de Deus, né? Você acabou de mencionar na sua pergunta teologia liberal. Quer dizer, coloca um Deus tão distante, né? Tão transcendente da gente que ele não está nem se importando conosco. Mas é engraçado que não dá para pensar num Deus distante. Sinceramente, eu não sei como é que esses camaradas conseguem escrever uma teoria, uma teologia que desmobiliza isso que é natural do ser humano, né? É natural. Calvino e tantos outros já disseram que existe esse senso religioso, esse senso que existe naturalmente em nós. E tirando teologia de lado, vamos para a psicologia, né? O Luciano acabou de falar uma coisa, talvez ele nem notou, mas a psicologia fala que nós sempre precisamos de algo maior para que a gente possa compreender a gente mesmo, né? Então é impossível pensar num Deus tão transcendente, tão longe de nós, que não se importa conosco. Então, sabe o que é isso? É vaidade humana. Todas essas teologias é vaidade humana. É vaidade do homem querer. É aquele sentimento lá do pecado, quando a serpente conseguiu seduzir o homem. Sereis como Deus. Então o homem até hoje está querendo ser Deus na teologia, na ciência, na medicina, na psicologia, em tudo. Por isso que a verdade é a palavra e a gente precisa dela e confiar nela e pronto. Não tem para onde caminhar, não. Não sei se satisfiz a pergunta, mas é nisso que eu penso, que eu estou falando espontaneamente aqui muitas coisas. Perfeito. Na fala do Alain e do Luciano, no teísmo aberto, tem um outro problema, fora aquele que o Luciano disse, é que Deus está aprendendo juntamente com a sua criação. Então, Deus está em desenvolvimento, não é? Então, esse Deus que está crescendo junto com a criação, ele é limitadíssimo, porque ele não tem um conhecimento acima da criação. Então, ele não pode interferir muito na criação em termos de transformar, de mudar e direcionar, não é? E pegando um gancho na fala do pastor Alain, Bultmann vai dizer assim, não importa se Cristo existiu ou não, importa é a fé que nós temos nele. Ora, que fé é essa, cega, sem base histórica, que me faz crer que uma pessoa que não existiu é Deus, se fez carne e habitou entre nós? Não tem condições da gente sustentar uma vida em cima desse tipo de falácia, não é? Se Deus não existe, nós não temos como encarar, por exemplo, o sofrimento. O budismo, por exemplo, ele nega o sofrimento, não é? O materialismo vai dizer que isso vai acabar no túmulo. E a pessoa está vivendo no seu dia a dia o sofrer perdas, sofrer danos, né? E não consegue encontrar resposta nesse tipo de pensamento que não traz uma esperança para o futuro. O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Coríntios, né? Se Jesus não ressuscitou, nós somos os piores de todos os seres humanos, né? Mas se ele ressuscitou, e se ele veio a este mundo e realizou o que tinha que realizar, toda a esperança que o homem precisa já está disponível para ele, né? Okay. Então, a não existência de Deus acarreta que o homem está preso em si mesmo. Logo, ele vai viver uma vida totalmente deficitária. O psiquiatra Henrique Rojas, espanhol, ele vai dizer o seguinte: o homem moderno é um homem light. O que é um homem light? Um homem sem conteúdo, não é? Ele é permissivo, ele é hedonista, não é? Por quê? Porque ele não tem valores últimos que ele possa se basear para tocar a sua vida. Veja, por exemplo, quem está compondo a sociedade moderna. São homens light, sem conteúdo nenhum, não é? No primeiro espirro que a vida dá para ele pega pneumonia. Então, ele não tem estrutura para poder aguentar nada, não é? Então, se Deus não existe,
nós estamos fulminados, perdidos, sem esperança alguma. Ok. Muito bom. Aliás, pastor Luiz Fernando, o senhor me faz lembrar da grande luta, né, do esforço dos iluministas, né, no século XVIII, de tentar libertar a mente do pensamento de Deus para isso produzir o que eles chamavam de liberdade. É engraçado, né, a gente pensar sobre liberdade, e naquela época eles achavam que liberdade era o homem se desligar de religião. Então, nós vimos um esforço muito grande de Immanuel Kant em fazer com que haja, até ele defendia a tal da autonomia do pensamento. Infelizmente, outras pessoas acompanharam essa ideia de liberdade a partir do isolamento de Deus. E isso tem uma continuidade na década de 70. E eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Herbert Marcuse é um dos responsáveis por espalhar uma falsa liberdade no movimento hippie na década de 60, 70, em que se dizia que há a possibilidade de viver a liberdade, uma vida boa sem Deus. O senhor acha que, a partir desse movimento, não só da década de 70, do movimento hippie, mas outros movimentos na história que promoviam a liberdade do homem de Deus, trazem realmente uma liberdade? O homem, sem Deus, ele encontra alguma liberdade? Vou perceber o seguinte, queria só contar uma pequena ilustraçãozinha. Voltaire, na Revolução Francesa, ele falou assim, depois de 100 anos dessa data, não haverá mais Bíblia no mundo, porque o homem vai ter se emancipado e vai largar essa bobagem de lado. Para poder a gente ter um senso interessante, na casa onde Voltaire viveu e morreu, é a sede da editora de Bíblias, né? Toda a Bíblia, né? E quando Voltaire estava no seu leito de morte, vários amigos ateus estavam em torno da sua cama, e Voltaire falou assim, eu estou indo para um caminho escuro, alguém pode me oferecer luz? E aí os colegas ficaram calados, né? E aí Voltaire perguntou assim, vocês não podem me ajudar em nada? Eles disseram assim, nós queremos ver como morre um ateu. E aí, essa foi a grande angústia, né? Já Dwight Lyman Moody, ao morrer, ele disse o seguinte, se a morte é isso, bendita é a morte que me aproxima do meu Salvador. A liberdade que tanto o homem quer, ela inexiste, porque nós não temos liberdade, ou não queremos liberdade, para fazer o que nós queremos fazer. A liberdade nos é dada para fazer o que deve ser feito, né? Quando esse senso de responsabilidade está inerente no ser humano, ele tem liberdade para fazer o que deve ser feito, não é? Esse negócio de eu tiro Deus do processo, o que me sobra? Libertinagem total. Ontem prenderam um sujeito de 62 anos de idade que violentava a sua netinha de 9 anos. Então, sem Deus, é esse tipo de sociedade que nós vamos experimentar, não é? Por quê? Porque essa liberdade, essa pseudo-liberdade, vai me levar a invadir a privacidade de muitas pessoas e vai roubar a liberdade do outro também. Deus não é esse regulador cósmico. Deus é esse Senhor que pôs limites para o ser humano e, dentro da sua soberania, o nosso limite nos traz felicidade e nos traz também realização. Pegue uma criança e não coloque limite para ela, e o pastor Alain, que é psicólogo, vai dizer, você estragou essa criança no próprio nascedouro, porque senão ela faz tudo que ela precisa e quer fazer sem ter nem o mínimo de responsabilidade, não é? Liberdade implica irresponsabilidade. Inclusive, Cícero, se você me permite, eu tenho uma citação minha num livro, inclusive, que eu escrevi, que eu falo um pouco sobre isso, sobre exatamente essa questão da liberdade, e aquilo que o pastor Luiz Fernando disse é uma coisa interessante, por quê? Porque muitos pensam que liberdade é você dizer sim para tudo, e não ter as amarras do não, não é? A liberdade é você estar aberto para todas as coisas e dizer sim, porque afinal de contas você é livre. Só que a liberdade, esse conceito de liberdade, ele leva o homem à escravidão. Por quê? Porque a verdadeira liberdade
ela consiste em dizer sim para a vontade revelada de Deus e não para aquilo que o próprio Deus impõe a nós limites. Essa é a verdadeira liberdade. É você ter o poder de dizer sim para as coisas que são lícitas e não para aquilo que não é lícito. Tirando isso, não é liberdade, é escravidão da vontade. Portanto, a liberdade, ela tem essas duas conotações. Ela tem o sim para as coisas de Deus e para os princípios de Deus e não para aquilo que você sabe que te prejudica e me prejudica, e nós temos essa liberdade para dizer não. Ok, perfeito. Cícero, Agora, pastor Alain, você ia falar? Pode falar. eu ia dizer o seguinte, que o não faz parte da nossa formação. Precisamos disso. Amor e limite, podemos colocar assim, né? O sim e o não. E a gente precisa disso na nossa formação, no nosso desenvolvimento. Eu costumo comparar que nós andamos porque temos duas pernas, certo? Então, em termos da nossa formação, do nosso desenvolvimento, o sim e o não são as duas pernas que nós precisamos para andar bem, entendeu? Se a gente só tem um sim, é como se a gente andasse mancando, né? E se a gente só tem um não, a gente também anda mancando. A gente precisa das duas coisas no nosso desenvolvimento, na nossa formação. Então, olhando isso, né, que os irmãos estão dizendo sobre liberdade, é muito interessante também olhar o campo da psicologia e da nossa formação isso. Mas a possibilidade, pastor Luciano, volta o pastor Luciano, do homem sem Deus ter uma vida melhor, ele pode dizer assim, eu me desliguei de Deus e projetei meu próprio Deus. Há condições de ele viver uma vida melhor do que aquele que tem Deus, do que aquele que vive o Deus da religião, vamos dizer assim, religião entre aspas? Bom, irmãos, essa é uma pergunta, Cícero, difícil. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele vive uma vida sem um parâmetro maior, entende? É tudo que ele tem. É aquela velha história, se eu não tenho algo em que eu possa comparar, tudo que eu tenho é o melhor que eu tenho. Então, o homem que vive uma vida sem Deus, ele muitas vezes acha que aquela vida é boa, que aquela vida é a vida que ele, né, foi dada a ele para viver nesse mundo, com tristezas, com alegrias, com adversidades, com vitórias, mas é a única vida que ele tem. Ele experimenta o fascínio em torno daquilo que ele vive. Então, ele não tem um parâmetro para dizer se há uma vida melhor ou se há uma vida pior, porque a vida que ele vive é a única que ele tem. Agora, quando nós somos impactados, sofremos uma experiência, descobrimos a beleza desse Deus maravilhoso, da palavra de Deus, a experiência religiosa, né, que Jonathan Edwards descreveu tão bem. Quando a gente tem um encontro com esse Deus na pessoa de Cristo, é aí que você vê como a sua vida era uma vida inferior. Porque aí você tem um padrão, você tem algo. Verdade. Você foi elevado a uma outra vida que você nunca imaginaria que existisse. Então, o homem sem Cristo é um homem que tem uma vida depauperada, mas que para ele é a única vida que existe. Mas quando ele conhece a Cristo, quando ele é alvo dessa experiência com Cristo, quando ele obtém a verdadeira vida que Jesus Cristo diz que tem para oferecer, aí ele vai ver que a vida que ele vivia é muito inferior a isso. Legal. Então é por isso que a gente pode falar sobre essa vida, mas a pessoa só pode experimentá-la quando ela tem um encontro genuíno com Cristo, para ela ver que existe algo melhor e maior do que ela está experimentando hoje para a sua vida sem Deus. Amém. Pastor Luiz, se Deus não existisse, tem condições do homem ter uma vida melhor sem Deus?
Essa semana eu coloquei no meu Facebook uma reportagem do Craig Kinner, um dos maiores teólogos vivos, né? Escreveu um livro. Carequinha. Ele fala o seguinte: ele abandonou o ateísmo, ele era ateu, né? Por causa que teve experiência com o Espírito Santo. E ele dizia assim: você viu isso? Que coisa bacana. Ele vai de um extremo ao outro e pela formação desse teólogo, né, do Kinner, é surpreendente como é que ele migra de um polo para o outro, porque teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então, o homem sem Deus, ele não tem realmente um sentido de vida fundamental, não é? Ele não tem esse sentido de vida, não tem valor e não tem propósito. Vai viver em torno de si mesmo e vai sofrer sozinho, não é? Então, para ele, tudo vai ser relativo. É o que nós estamos vivendo hoje. Tudo é relativo, não é? Não tem verdade fundamental. E aí você vê a desorientação total da sociedade. Então, essa crise acompanha o ser humano e vai acompanhar. Enquanto não se voltar para o Criador em arrependimento e se ligar nas mãos dele lá. Okay. Pastor Alain, há condições do homem, mesmo pensando que Deus não exista, ele viver uma vida melhor do que daquele que crê que Deus existe? Tem jeito não. O Alain está fora do ar. Acho que não tem jeito não. É porque eu desliguei o microfone aqui, é por isso. É porque meus filhos estavam conversando aqui perto. E então é impossível. Todos os colegas aí já disseram tudo, eu não tenho mais nem o que falar diante da pergunta, porque de fato assim não tem como. O que o Luciano disse é uma verdade, a gente experimenta isso. Eu sempre digo que a pessoa, por exemplo, se vem confrontar você em alguma coisa, só tem uma coisa que ela pode até desbancar você em conhecimento, mas ela nunca vai desbancar você na sua experiência, porque ninguém pode ir contra a nossa experiência. É igual esse teólogo aí, ele experimentou, né? Ele teve uma experiência com o Espírito Santo, isso não tem jeito de negar, né? Então, quando a gente experimenta a vida de Cristo, é incomparavelmente melhor. Por isso que Paulo falou que o resto é refúgio, né? É incomparável. Okay. Pastor Luciano, estamos concluindo, chegando ao final do nosso vídeo, mas para trazer uma luz para quem está nos assistindo, que muitas vezes ainda tem dúvida em relação a Deus, à existência de Deus, gostaria que o senhor falasse para essa pessoa: Deus é um ser necessário? Deus não é apenas um ser necessário. Deus é um ser imprescindível. Porque sem Ele, nada do que existe tem sentido. E o que é pior, a nossa vida e a sua vida não tem sentido. Portanto, mais do que necessário, ele é imprescindível para você encontrar a verdadeira vida que está na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Pastor Luiz, pensando nesse irmão, essa irmã que está nos assistindo, eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor. Seria impossível viver sem Deus? Impossível, porque nós estaríamos entregues a nós mesmos. Como nós somos seres incompletos, nós não conseguiríamos ultrapassar alguns limites. O homem foi feito para transcender a si mesmo, não é? No comunismo, ele transcende a si mesmo para a comunidade, né? No capitalismo, ele transcende a si mesmo para o mercado, né? Na filosofia, ele transcende para o próximo, mas no cristianismo, ele transcende a si mesmo para o eterno. Então, isso aí traz significado de vida. Como diz o reverendo Luciano, se houver Deus na vida, tem significado, tem propósito, tem fundamento. Amém.
Pastor Alain, pensando nesse irmão, essa irmã, essa pessoa que está nos assistindo, vendo esse vídeo, eu gostaria que o senhor desse uma orientação, um conselho para essa pessoa. Seria possível negar a existência de Deus? Há possibilidades de negar que Deus existe? Eu ia falar assim, pare de lutar, de ficar querendo, né, de querer matar Deus, que não vai adiantar, né? Nós temos um vazio de Deus e só Ele pode preencher as nossas vidas, não tem outro. Pode correr para todo lugar que você não vai encontrar. Então não negue Deus, pare de lutar com Deus, se renda aos pés dele, que é isso que Ele quer, mais nada. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso programa Teologia em Debate. Agradecendo a todos os irmãos que estiveram conosco aqui, cooperando com esse trabalho, os pastores, pastor Alan Taques, da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, pastor Luiz Fernando, que é da Igreja Batista Aliança em Belo Horizonte, Minas Gerais, o pastor Luciano Rocha, da Igreja Presbiteriana Vila Operária, em Maringá, no Paraná. Eu sou o pastor Cícero Frazão Neto, eu sou da Igreja Presbiteriana do bairro Diamante, em Belo Horizonte, e nós estivemos com os irmãos durante esse tempo discutindo o tema Se Deus não existisse. Nós esperamos, meus irmãos, pela graça de Deus, que esse tema, que esse assunto, que esse vídeo possa dar respostas para as suas necessidades, para os seus questionamentos, e que em nome de Jesus, esse trabalho e tudo que foi promovido aqui, possa trazer frutos e promover frutos para o reino do Senhor. Agradecemos a todos que nos assistiram. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até lá. O programa Teologia em Debate refletirá sobre os grandes temas da teologia cristã e também sua aplicação na nossa vida. Ele é feito para você, pastor, líder, obreiro e discípulo de Cristo que deseja aprimorar seu conhecimento e piedade. Você é o nosso convidado.